isso, quando fizemos o passeio de barco, não é? Cá temos então a homenagem, portanto, eu ver ao Marinoto e à Salineira. Estão a ver? Aqui, esta rua aqui à vossa esquerda, portanto, em frente, vão dar à zona da Câmara Municipal, e esta casa aí à esquerda, portanto, a loja, também pertence ao tal roteiro do estilo Arte Nova. É o baixo estacionamento de carros. Não por cima não, só por baixo. Muito interessante por causa dos seus azulejos, é este aqui à vossa esquerda, que é a Escola de Línguas. Olhem aqui, à esquerda. Ai que chique. Também tão bonito. Vamos reparar que também tem aqui alguns emblemáticos deste lado, como este pequenininho aqui do canto, à esquerda. E onde reparar que junto à ria praticamente todos têm ou esta arquitetura assim, ou a arquitetura em triângulo, portanto o telhado a terminar em triângulo, que é típico aqui da região porque tem a ver com o facto de aqui haver os armazéns de sal, que eram todos assim com esta arquitetura, e eles ao longo. Mas quem foi ao estacionamento faz assim, ver uma obra, assente. Dizer a mesma coisa? É, da subida do nível do mar? Já há para aí outra zona a arder. Porque o fumo está outra vez aqui em cima. Olha o sol, como está. O sol parece uma gemadura. Eu vi as meninas estavam na bilheteira aqui nos barcos, mostraram umas fotografias que tiraram aqui, e na Costa Nova o sol estava vermelho. Naquela rua que eu disse que íamos levar à Câmara Municipal, ou outra rua paralela ao shopping, portanto nos leva às avenidas largas, que é onde está o antigo Mosteiro de Jesus, que é onde está sepultada a Princesa Joana, e é onde temos a Sé Catedral com a Igreja de São Domingos, portanto que é um bocadinho dos eucaliptos. Vão ver? Mas tem nenhuma pessoa.
40 aqui. Agora o cartão, deixa-me já, junto ao rio, consegue-se fazer o percurso aí abaixo, mesmo abaixo aqui do gradeamento, e depois vêm sair aqui. Estão a ver aqui à vossa esquerda? Portanto, acompanhando sempre o pedrado, lá mais à frente, há outra ponte pedonal que atravessam para o lado de lá e conseguem fazer o circuito no rio, portanto, apanhando as duas margens. Porque mais à frente tem outra ponte também pedonal e passam para o lado de lá. Que vai terminar onde era a estação de caminhos de ferro de São Pedro. Já sabem que as termas de São Pedro do Sul pertencem à freguesia da Várzea e a freguesia da Várzea é aqui. As termas de São Pedro do Sul pertencem à freguesia da Várzea, que é a união de freguesias da Várzea, Baiões, que é mais para cima, e São Pedro do Sul, que é em frente. E já estamos na cidade. Ao complexo escolar. Ao complexo escolar. Aqui à vossa direita é a casa dos chinês. Dos chinês. É o 33, exatamente. De 2009. 2009. É uma cidade pequena. É daquelas cidades que mais valia estar inquietos. Portanto, e ser vila. Mas pronto, é uma homenagem ao traje típico de Manhúnico a duas vozes. Que foi, lembra-se do programa das Sete Maravilhas? O grande é o Palácio de Reiris e aqui é a Capelinha de Santo António. Esta é a rua, uma das artérias principais da cidade, que é de comer. O quarto da Rainha Dona Amélia. E sabem uma coisa que lá já viram bem? Aqui é o centro da área e aqui é o turismo. Tem aqui o letreiro que diz São Pedro do Sul e esta área toda arborizada é o Parque das Nogueiras. Portanto, é um pomar, que é à vossa esquerda, e agora vocês vão ver um Rio Sul. Tem aqui a ponta à direita e o Rio Sul, Pedro, olha lá o São Pedro aqui. Aí na rotunda. O São Pedro, estão a ver? A homenagem. Sul também é nome de rio e nome de freguesia. Os habitantes de Sul, quando estavam a tratar do linho, deixaram o linho de molho à beira do rio, não é? E pediram ao São Pedro que era para ver se nessa noite não chovia. Ora, até nem é que choveu. Choveu a noite inteira. E o que é que aconteceu ao linho? Molhou-se. Fugiu. Lá vai ele, por ali abaixo, não é? Portanto, as águas do Rio Sul subiram e o linho foi levado. Os habitantes de Sul ficaram tão chateados, que agarraram no São Pedro e deitaram-no ao rio. Lá vai ele. Pelo Rio Sul, e estava um senhor aqui na ponte onde os rios se unem, e o senhor olha para o rio e diz assim, para que as senhoras e os senhores conheçam melhor, o patrono da Diocese de Viseu é o São Teotónio, o São primeiro santo português. Portanto, nós temos a tendência a pensar que o primeiro santo português é o Santo António, e a Irmandade de Santa Cruz, portanto, que existe em Coimbra, que existe o Mosteiro de Santa Cruz, onde está sepultado o Dom Afonso Henriques e o filho, o Dom Sancho I. Essa ordem, a Ordem de Santa Cruz, foi criada pelo São Teotónio. Ele é que criou essa ordem. Portanto, e a sede da ordem é em Coimbra, porque a Diocese de Viseu, na altura, ainda não existia. E então, aqui estava associada à Diocese de Coimbra. E o São Teotónio, na altura, foi convidado para ser o Bispo de Viseu. Que ele não quis, porque ele era uma pessoa que era muito simples e ele queria ajudar os pobres, ajudar quem mais precisava. Estão a perceber? E então ele aceitou o cargo de prior de Viseu. Tanto que na Sé Catedral de Viseu, que é ao lado do Museu Grão Vasco, nós vamos visitar o Museu Grão Vasco, e então na Sé Catedral de Viseu, sabe o que é um relicário? O relicário guarda a relíquia de um santo. Então ali na Sé Catedral de Viseu existe um braço relicário, portanto é assim neste formato, mão aberta, até aqui ao cotovelo, é um relicário em prata,
Portanto, esta parte aqui depois é visível, é em vidro, e tem o osso do São Teotónio. Se calhar durante o século XII e o século XIII era muito importante para as pessoas saberem, portanto eram pessoas que, muitas delas, a maioria das pessoas nesse período não sabiam ler nem escrever, não é? Portanto, a maioria não sabia, e era muito importante saberem que na sua paróquia, ou no sítio onde viviam, que aquela igreja que eles frequentavam tinha uma relíquia de um santo. Então isso fazia com que as pessoas ainda fossem mais religiosas e frequentassem mais os espaços religiosos. E acontecia aqui a mesma coisa por causa de, na Sé Catedral de Viseu, terem o braço do relicário de São Teotónio. Está bem? Ele não era daqui desta zona, ele não era nesta zona, ele era natural de Valença, do Minho, lá onde tem a Praça Forte de Valença, portanto faz ali mesmo a fronteira entre a Galiza e Portugal, portanto ele era natural daí. E ele depois foi aqui, prior, aqui da igreja, aqui de Viseu, está bem? Portanto, nós depois, quando sairmos do Museu Grão Vasco, vamos também entrar na Sé, para que também conheçam um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, que é o edifício da Sé Catedral de Viseu. Nós agora vamos parar no Rossio, o Sr. Pires deixa-nos aí, e depois vamos fazer um circuito a pé, portanto, acompanhando já a zona do Rossio, que é onde está o edifício da Câmara Municipal, portanto, o grande edifício da Câmara Municipal está no Rossio. Ali o Rossio é como o povo lhe chama, estão a ver? Mas ali é a Praça da República. É a Praça da República aqui da cidade de Viseu. Portanto, e ali temos então o edifício da Câmara Municipal, que nós vamos apreciar aquela zona toda arborizada. Temos o edifício do Banco de Portugal, que também é muito bonito, e depois temos um mural todo em azulejo, já do século XX, que retrata os usos e os costumes do Concelho de Begeu. Portanto, depois atravessamos a passadeira e vamos então também visitar um jardim um bocadinho mais acima, que é chamado o Jardim das Mães. Depois já vão perceber quando lá chegamos porque é que se chama o Jardim das Mães. Subimos, continuamos ali o nosso percurso para irmos em direção ao centro histórico. A cidade de Viseu era uma cidade muralhada, como as cidades históricas, não é? Portanto, tinha o seu perímetro urbano todo em muralha, com os torreões, não é? E as portas. Portanto, hoje em dia, troços da muralha chegaram até nós, felizmente, e existem duas portas. Portanto, também essa estrutura é sempre toda feita em granito. E a porta que nós vamos utilizar para entrar para o centro histórico é uma porta que se chama Porta do Soar. S-O-A-R. Soar. E aí, portanto, passamos a porta e estamos no centro histórico, está bem? Vamos depois visitar uma capelinha, logo à entrada, que é a capelinha de Nossa Senhora dos Remédios, e avançamos para o adro, já no coração da cidade de Viseu, onde temos então o adro, é partilhado pela Igreja da Misericórdia, que é já uma igreja do século XVIII ali, está de frente para a Sé Catedral de Viseu, que é muito bonita. Portanto, vocês veem, tem o Largo do Pelourinho, que é o adro, e ao lado da Sé temos o edifício, que é o edifício do Museu Grão Vasco. O Grão Vasco era um pintor natural aqui de Viseu, nasceu no século XV e já foi falecer no século XVI. Portanto, faleceu com 67 anos. Ele chamava-se Vasco Fernandes, era o nome do Grão Vasco. Depois adquiriu este nome, que era o nome artístico, digamos assim. E a ele se devem grandes pinturas, tanto que são muito importantes para a coleção, que nós vamos visitar. E o Museu Grão Vasco está, tanto, a funcionar desde 1910, naquele edifício que era o edifício do antigo Paço Episcopal, ou seja, era onde vivia o bispo. Vivia naquele paço que tinha ligação direta com a Sé. Tanto que esse museu, quando foi criado, tinha ligação direta com a Sé. No primeiro andar da Sé existe um museu também, pertence à Sé, que chama-se o Tesouro da Sé. Quando fundaram o Museu Grão Vasco, portanto, a ligação era direta e muito do espólio, muito daquilo que nós vamos visitar no museu, pertencia ao Tesouro da Sé. Inclusive as pinturas do Grão Vasco, que agora estão portanto, são visitadas, são possíveis de serem vistas no Museu Grão Vasco, está bem? O Museu Grão Vasco, qual é a coleção do Museu Grão Vasco? É mais ligada à arte sacra, estão a ver? E as pinturas do Grão Vasco são pinturas fantásticas, assim de destaque, de maior destaque, é uma pintura que representa o São Pedro, ok? Que é muito bonita, e essas pinturas, há muitos anos atrás, estavam então na Sé Catedral de Viseu. Depois é que passaram então
para o Museu Grão Vasco. A gente aí visita, como eu já vos disse, temos visita guiada, a visita dura ali cerca de 45 minutos, mais coisa, menos coisa. Ok? Portanto, 2 grupos, e depois já vejo como é que a gente divide aqui os grupos, para que cada grupo tenha o seu guia dentro do museu. Está bem? Depois dali visitamos a Sé, damos uma voltinha no centro histórico, vamos à rua direita também, que de direita tem assim, mais ou menos, pronto. Era a artéria principal do comércio tradicional da cidade de Viseu. Infelizmente, portanto, aquela rua tem sofrido muito com a crise, com a pandemia, e muito do comércio que existia naquela rua, infelizmente, fechou. Mas nós vamos fazer o percurso dessa rua, e a rua direita vai dar a uma paralela, que também é de comércio, que se chama a Rua Formosa. E eu aí dou-vos tempo livre, para que as senhoras e os senhores possam ir fazer o quê? Uma coisa que ninguém gosta de fazer, não é? As senhoras da Tana gostam de nada. Se o marido não quiser, vai tu dar a tua voltinha, dá cá o cartão, se faz favor, que eu vou fazer as compras. Parecem-vos bem? Parece? Ali na Rua Formosa terá um tempo livre para que possam ir às compras, está bem? É o coração da cidade. Depois eu explico-vos dali como é que se vai para o autocarro, e nós depois vamos sair de Viseu às 6:15. Está bem? 6, 18 e 15. 18 e 15, está bem? Pronto. A cidade de Viseu é também conhecida como a cidade capital das rotundas. Quantas rotundas tem Viseu? Quem sabe não diga. Eu sabia. Quantas são? 20 e tal agora. Não, mais. 40. Olha, Mais. Quantas rotundas tem a Viseu? outra altura que tivemos cá, Vá, digam lá um número. 110. Mais. 120. Mais. 200 e tal. 100. São cerca de 200 rotundas. Da outra Ok? vez que Cerca de 200. Umas desaparecem, aparecem outras, estão a ver, às vezes vão desmantelando umas e vão criando outras, mas dentro do concelho de Viseu são cerca de 200 rotundas. Estão a ver? Portanto, Viseu, capital da rotunda. Portanto, imaginem, aqui em Viseu, até a nível da doçaria regional, existe um bolinho, um docinho, que é o viriato. Portanto, o viriato também tem história aqui, existe aqui em Viseu a chamada cava do viriato, o viriato cavaleiro lusitano, estão a ver? Portanto, tem história aqui também em Viseu, existe ali então a sua homenagem, que é a chamada cava do viriato, e existe o bolo, que faz parte da doçaria regional, que se chama o viriato. Portanto, e existe também outro que homenageia o facto de Viseu ser a capital da rotunda, que é as rotundinhas, que é um bolo também redondo, obviamente, portanto o nome de rotundinha tinha que ser obviamente redondo, e também recheado de ovos moles. Também a rotundinha, eu não lhe chamo rotundinha, sabem como é que eu lhe chamo? Eu chamo-lhe a rotundona, por causa do tamanho, não é? Nem é uma rotundinha, é uma rotundona, assim bem grande, não é? Portanto, para quem for guloso, como eu, vão gostar de provar as rotundinhas ou os viriatos. E depois explico-vos como é que vocês conseguem poder ir, aí depois já é no vosso tempo livre. Existe uma confeitaria na cidade, que é a confeitaria Amaral, e aí os senhores conseguem ir à confeitaria Amaral, se quiserem, para provar os bolinhos, está bem? Isto já no vosso tempo livre. Ora, Viseu também é conhecida por ser a cidade onde está localizado um dos maiores centros comerciais da Península Ibérica, que é o Palácio do Gelo. Ok. Ok? Nós não temos tempo de lá ir, infelizmente. Não dá tempo. Não dá tempo mesmo. A gente faz horas. Porque aí, para vocês para irem ao Palácio do Gelo, precisavam de pelo menos 1 hora. Estão a ver? Que é coisa que depois não tenho para vos dar tempo livre, não é? Não dá. Não dá. Porque depois não visitam a cidade, não é? Para serem enviar no shopping. Estão a ver? Então não dá para irem ao Palácio do Gelo. Está bem? Infelizmente, não dá. Porque o Palácio do Gelo não fica dentro da cidade. Estão a ver? Fica fora. Portanto, se ficasse dentro da cidade, eu explicava-vos e as senhoras e os senhores podiam ir à vossa vontade. Estão a ver? Mas fica numa das saídas em direção a Nelas. Estão a ver? Nelas, que é um concelho vizinho aqui de Viseu, que infelizmente a zona de Nelas e de Mangualde está também a arder. Portanto, a cidade de Viseu não tem caminho de ferro, não tem estação de caminho de ferro, não tem ferrovia, já teve, já não tem, e a ferrovia aqui mais próxima do concelho de Viseu é o caminho de ferro, portanto, a estação de caminhos de ferro de Mangualde ou de Nelas. Estes dois concelhos têm caminho de ferro. Nelas e Viseu têm assim uma espécie de rixa, digamos assim,
Porque esta zona é a zona da região de mercado do vinho Dão. Então, já ouviram falar? Região de mercado do vinho Dão. E então, quer Viseu, quer Nelas, portanto, toda esta área aqui mais próxima, mais circundante ao concelho de Viseu, faz parte, tanto da região de mercado do vinho Dão. E então, a capital do vinho Dão, Viseu queria ter o título da capital do vinho Dão, mas não tem. Embora façam também em Viseu a Feira do Vinho, junto a um dos pulmões da cidade, mas Nelas é que tem o título da capital do vinho Dão, e é em Nelas que fazem a grande feira do vinho Dão. Ok? Portanto, é em Nelas, não em Viseu. E eles aqui não acham muita piada, mas pronto. E, como diz o hino de Viseu, Viseu, cidade, jardim. Já ouviram a música do Viseu? Alguma vez? Lembrem-me quando nós formos de regresso de eu pôr a música. Está bem? No telemóvel eu ponho a música para as senhoras e os senhores poderem ouvir o hino de Viseu, que é muito bonito. E então o hino de Viseu, próprio hino diz Viseu, cidade, jardim. Porque portanto, a cidade tem muitos jardins. E o grande jardim da cidade é chamado o Parque do Fontelo. É o maior jardim. E dentro do Parque do Fontelo existe também o complexo desportivo da cidade. É dentro do parque. É daqueles parques que dá para passear, todos contentes, que também tem pavões. Estão a ver? Soltos. Portanto, andam soltos no parque. Outro dos jardins que é dentro da cidade, que nós vamos ver, é o Jardim Aquilino Ribeiro. Sabem quem era o Aquilino? O Aquilino era escritor. Portanto, ninguém vai lá fazer companhia. Aqui é o Aquilino. Coitadinho, está sempre sentado à sua secretária. Olha lá que é mais uma rotunda. Este edifício aqui à vossa esquerda também teve muito tempo para ser terminado. Também era quase a obra da Santa Engrácia, mas ao lado está obra da Santa Engrácia. Olhem lá aqui, coitadito. Estão a ver se terminam aqui o edifício. Aqui à vossa direita tem o da comarca. Esta gente agora é que se lembrou, com o início do ano letivo, etc, de fazerem novo tapete aqui à entrada da cidade. Neste separador central, as senhoras e os senhores, aqui quando entramos na rotunda, vão ver aqui era um antigo depósito de água do traçado da linha do comboio, quando a cidade de Viseu tinha caminho de ferro do comboio. Está aqui, olhem aqui, da Begeu, que eles falam assim, aqui é grande, portanto, eles aqui têm uma coisa muito interessante, eles são muito com os seus jardins, então durante todo o ano, tudo que é espaço verde, incluindo as rotundas, os separadores centrais das faixas de rodagem, estão sempre muito bem engalanados com a flor da época, olhem lá, estão bonitos, estão a ver? Lindos. Olha lá, e o resto ainda dos carrocéis, estão a ver? Portanto, aqui atrás destes prédios à vossa esquerda fica a grande shopping, é outro shopping que é o chamado Fórum, que é esse edifício aí, creme. Este fica dentro da cidade, é o Fórum Viseu, aqui, estão a ver? E aqui estamos a passar à renovada rodoviária de Viseu. Não é preciso dizer, olha lá, aqui tão grande, Viseu. Edifício é a Segurança Social de Viseu. Estão a ver aqui nesta rotunda e neste bocadinho aqui à vossa direita, já não são as alegrias do lar, já são as begónias, ou flores de setas, e também aguentam muito o calor. Já conseguem ver à vossa esquerda o tal painel de azulejos que eu vos falava. Estão a ver? E aqui em Viseu foi também dos primeiros sítios a nível nacional onde começaram a ter este sistema de passadeira que tem a contagem decrescente. Estão a ver? Ali. E tem o sinal lá aí todas bonitas, floridas. Aqui de frente é o tribunal. Há bocado passámos pelo tribunal da comarca. Aqui é o tribunal judicial. É aqui. E olha lá que esta rotunda também tão bonita. Aqui entre o tribunal e esta igreja, esta entrada aqui é para o Parque Aquilino Ribeiro. E esta igreja com esta escadaria toda é a chamada Igreja dos Terceiros ou Igreja de São Francisco. E estamos no Rocio. Mais uma vez, um dos pulmões da cidade. Aqui nesta rua à vossa direita, um bocadinho mais à frente, é a loja Inatel, que tem como vizinha as viagens a Abreu. E aqui, à vossa direita, o grande hotel, aqui, é o Hotel Grão Vasco.
técnica, já deve ser. Mas o que marido é mais para cá. A passadeira tinha sido então a chamada Rua Formosa. Vê? Esta praça não existia. Aquela sempre famosa não existia. A Câmara Municipal. Há um grande senhor que tem na altura, a Câmara Municipal, seu nome, Almeida Moreira, e esse senhor deve o quê? A transformação da cidade aqui. E a criação do edifício da Câmara Municipal e este painel de azulejos que nós vamos ver que apresenta os usos e os costumes do Conselho de Viseu. Vamos aproximando para vocês apreciarem aqui. Vamos fazer aquele assim um bocadinho, assim não. Já não vou tirar.